Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de episódio de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre o episódio 9, onde a gente vê como o Ogremon conseguiu brilhar de uma forma tão incrível nessa temporada agora. Então, vamos começar falando de tudo do episódio. Vambora! E um ADD, que é o fato de que no começo do episódio eles começaram a mostrar umas cartinhas com um analisador de Digimons ali. Começaram pelo Agumon. Eu achei que isso é muito legal, isso é muito interessante. Pra quem não conhece Digimon e tá começando agora, isso é muito legal. Eles já fizeram isso em muitas temporadas, legal que estejam fazendo aqui também, né? Então, para começar, vamos conversar sobre as partes mais tranquilas do episódio. São importantes também. Então, para começar, logo de início, os Digi Escolhidos, mais uma vez, estavam naquela câmara com várias escrituras em Digimoji, né? E lá dentro o Tai consegue tirar algumas informações do que estava escrito naquela tabuleta meio chip que estava flutuando através do poder do Digivice dele. E basicamente estava falando que os Digimon sagrados provavelmente estavam sob controle de alguém, né? Então foi deduzido ali pelo Matt na conversa junto com os outros Digi Escolhidos que provavelmente quem quer que tenha colocado aquela base ali queria evitar que alguém chegasse ao continente, né? Talvez os próprios Digi Escolhidos, ou seja, quem for que viesse proteger o mundo digital de alguma forma, né? Então, muito provavelmente, aquilo que eu tinha dito de onde vem essa fortaleza, provavelmente essa fortaleza foi construída com esse objetivo, impedir que qualquer um chegasse ao continente através daquele caminho, né? É muito interessante. Bom, então a gente sabe um pouco mais do Digimon Sagrado. Logo em seguida, então, a segunda parte que eu quero falar é do Ogremon conversando com o Devimon. Então, basicamente, o Ogremon tá lá na fortaleza agora também, indo atrás dos Digi Escolhidos. Mas antes ele tinha conversado com o Devimon. O Devimon realmente aparece uma imagem meio ilusória. Eu imagino que aquele ali não seja o Devimon propriamente dito, né? Ele estava usando vários Soundbirdmons para mandar ordens pro Ogremon. E ele fala com uma voz bem legal que o Devimon tem, que o Ogremon tem basicamente a última chance de destruir as crianças e os Digi Escolhidos e os Digimons. E se ele não conseguir, alguma coisa vai acontecer com o Ogremon. Então a gente já imagina que o Ogremon seria destruído se ele não conseguisse, né? Então a gente vê nesse episódio muito do Ogremon, que é muito legal. Ele brilha. Realmente eu chamaria o Ogremon de protagonista desse episódio, sem brincadeira, né? Então a gente vai para a parte 3 que eu quero trazer para vocês, que é o fato de que o Easy acaba finalmente chegando no mundo digital. Então finalmente, depois de voar no Kabutrimon pelas redes digitais por um tempão, ele simplesmente surge no ar e aparece ali onde eles estão. O que é muito bom, a gente precisa do Easy junto, porque é importante ter o cara que está usando o notebook que traz mais informações e que pensa de forma lógica melhor ali junto com eles, né? O brasão da sabedoria precisa estar ali, né? É muito importante. Então, o que acontece em seguida, pessoal, é que o Ogremon basicamente entra em cena e ele quer de uma vez acabar com o Greymon e o Tai, né? Então, basicamente, ele não tá nem aí nem para as regras e para as ordens do Devimon. Ele vai gritando com fúria e ele quer pegar o Tai e o Agumon. Porém, ele quer uma luta justa, né? É aquilo que eu tinha dito pra vocês, o Ogremon é um Digimon que tem honra, né? Então ele pula na direção do Tai e do Agumon, ataca o lugar onde eles estão e grita: Digi evoluam, passem por uma evolução. Porque ele não quer lutar contra o Agumon, ele quer lutar contra o Greymon. Porque ele quer lutar contra o Digimon que arrancou o chifre dele, que era o Greymon, né? E o que é muito interessante, né? Dificilmente a gente vê um Digimon se comportando dessa forma. Mostra que o Ogremon realmente tem uma personalidade muito forte, muito boa, né? Bem parecido até com o que ele é quando ele enfrenta o Leomon, porque o Leomon é um Digimon muito honrado também, né? Bom, realmente o Tai faz o Agumon evoluir para Greymon, né? E nessa hora eles começam a lutar e tal. Mas quando essa luta começa, os Core Dramons começam a vir, os Core Dramons verdes, controlados por um Soundbirdmon, são reforços mandados pelo Devimon. Então você acha, nossa, eles vão atacar e vão acabar com tudo e a luta vai ser injusta. Inclusive os Digi Escolhidos começam a tentar se proteger, o Matt faz o Gabumon evoluir para Garurumon e tudo mais. O que acontece é que o Ogremon não gosta disso, ele quer uma luta honrada
E você vê naquela hora o quão importante é esse lado do Ogremon, né? Ele usa o ataque dele, Punho do Rei da Destruição, mas ele usa contra os Cordramons, e provavelmente ele acerta o Soundbirdmon e tal, e faz com que os Cordramons vão embora, né? Ele não queria nenhum Digimon, o que quer que seja, atrapalhando a luta dele contra o Greymon, né? O que ele queria era se vingar, né? Entre aspas, se vingar, proteger a própria honra, mostrar que ele realmente é poderoso, né? Inclusive ele diz uma hora, o chifre é o meu orgulho, né? Ele é um Digimon orgulhoso, ele quer proteger esse lado dele. Bom, a luta dos dois continua e é uma luta incrível. Eu devo dizer pra vocês, é a melhor luta desse anime até agora. Tirando dos 3 primeiros episódios que teve momentos muito incríveis, mas uma luta 1 contra 1 de Digimons de nível campeão, é muito difícil você ver uma luta muito boa como essa. Eu posso estar enganado, pessoal, mas eu acho que a gente não acha muitas lutas tão boas como essa em Digimons desse nível, em todas as temporadas do anime de Digimon que a gente teve até hoje. Essa luta foi muito boa, foi muita ação, muito cheia de golpes violentos, você vê socos, chutes, um jogando pro outro lado, tentando acertar um outro com toda a força, foi super legal. Era uma luta que eu esperaria que o Ogremon tivesse com o Leomon, mas aqui ele tá tendo com o Greymon, né, o que é muito legal. Isso é uma referência, por exemplo, também a uma luta que o próprio Ogremon teve contra o Greymon na temporada Digimon Adventure original, né, o que foi muito interessante. Bom, o que acontece é que em uma cena eles estão assim segurando um a mão do outro, soltam os raios do corpo dele. Então se você gosta de One Piece, você sabe o que é Haki, né? Você deve saber que essa cena lembrou bastante algumas lutas em One Piece, né? O que é muito interessante, essa energia que emanou do corpo deles ali. O que acontece é que eles basicamente terminam a luta com o Greymon, indo derrotar o Ogremon. O Ogremon dá o ataque dele, o Greymon dá a bola de fogo ganha, vai acertar o Ogremon, mas bem nessa hora aparece então um Digimon de nível perfeito, que é o que ia aparecer de importante nesse episódio, até onde a gente imaginava, né? Não sabíamos que o Ogremon ia ser tão importante assim. É o Metal Tyrannomon. E o Metal Tyrannomon aparece, e a primeira coisa que ele faz, além de destruir tudo e soltar mísseis, você vê uma saraivada de mísseis assim, é passar por cima do Ogremon. Ele pisa em cima do Ogremon, literalmente. E nessa hora o Tai não entende o que está acontecendo. Porém, quando o Ogremon se levanta, o Ogremon, que já está todo machucado, com o olho ferido, o braço esquerdo dele não mexe direito, ele quebrou outro chifre, inclusive, ele fala, eu fui substituído, né? Eu fui substituído, ou seja, o Devimon provavelmente viu o que o Ogremon fez com os Cordramons e tal, percebeu que a última chance do Ogremon não tinha valido de nada e mandou um outro Digimon pra atacar os Digi escolhidos no lugar do Ogremon. Por isso ele disse, eu fui substituído. E nessa hora o Ogremon não gostou nada, ele já não estava muito obediente ao Devimon naquela hora. Ele gostou menos ainda do que estava acontecendo. Então, o que ele faz? Ele decide que, ao invés de atrapalhar os Digi escolhidos, agora que ele viu que ele não tem mais chance alguma, ele decide ajudar os Digi escolhidos. Não porque ele ficou do bem, tá? Isso eu acho que é uma coisa que muitas pessoas vão confundir. Eu não acho que o Ogremon ficou do bem ali. Eu acho que ele simplesmente estava com mais raiva do Devimon do que dos Digi escolhidos. Então ele decide ajudar os Digi escolhidos, porque se eles continuarem seguindo esse caminho, eles vão acabar ferrando, ganhando do Devimon no final, né? Então ele usa um ataque dele, o Punho do Rei Destruidor, e cria um caminho em linha reta e fala pro Tai, sigam esse caminho em linha reta, vão reto e vocês vão encontrar os Digimon sagrados. Ajudando eles, ele fala, vão, e dando uma chance para eles correrem, ele ataca, surge uma energia no corpo dele, ele vira Super Saiyajin ali, né? Ele vira um personagem de Dragon Ball. Ele pula na direção do Metal Tyrannomon, os dois se atacam. E nessa hora, obviamente, todo mundo sabe o que aconteceu. O Metal Tyrannomon não ia sofrer com aquilo, ia ser um ataque meio que não ia fazer muita coisa contra ele, né? A diferença de força é muito grande. Inclusive o Ogremon já estava bem fraco. E o Ogremon, provavelmente, eles não mostraram, mas muito provavelmente ele morreu depois desse confronto de poderes entre ele e o Metal Tyrannomon. E basicamente é nisso que o episódio termina, né? Através disso você fica numa expectativa do que vai acontecer no próximo episódio. Eles ainda estão ali perto do Metal Tyrannomon, né? E daí então a gente tem a prévia do próximo episódio. E na prévia do próximo episódio, se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, vai continuar a batalha contra o Metal Tyrannomon. O Metal Tyrannomon tá perseguindo os Digi escolhidos ainda.
né? E tudo mais. E o que acontece, pessoal, é que agora eu quero voltar um pouco antes da prévia e eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Na hora que o Metal Tiranomon tinha pisado em cima do Ogremon, o Tai e o Greymon ficaram muito irritados, porque eles também estavam percebendo que aquela luta era uma luta honrosa, uma luta pelo orgulho do Ogremon. Era uma luta, de certa forma, justa, né? E quando o Metal Tiranomon pisa no Ogremon, a raiva deles é tão grande que o Digivice do Tai acende e o olho do Greymon fica azul. Eu não sei se todos vocês perceberam esse detalhe, mas o olho do Greymon fica azul e isso é um sinal de que o Greymon ia evoluir. O Greymon ia evoluir para Metal Greymon ali, né? Por quê? Porque o Greymon tem olhos vermelhos, enquanto o Metal Greymon tem olhos azuis. Então ele basicamente já estava prestes a passar para uma evolução para nível perfeito ali, graças ao que ele viu acontecer com o Ogremon. O que faz do Ogremon nesse episódio mais incrível ainda. Mas isso não fica por aí, porque na prévia do próximo episódio a gente vê que para lidar contra o Metal Tiranomon, o Greymon vai evoluir mesmo. A gente vê uma parte da evolução do Greymon para Metal Greymon, assim, numa ceninha bem no final da prévia. Vocês vão ver a imagem aí também, o que é muito legal. Então, aqui no final eu quero mais uma vez trazer para vocês o quão importante é essa batalha. Metal Tiranomon e Metal Greymon lutando é uma luta meio que de rivais, de certa forma, de opostos, vai? E eu vou explicar pra vocês por quê. Porque tanto o Metal Tiranomon quanto o Metal Greymon são Digimons que, em sua descrição oficial, foram modificados ciberneticamente. E por isso eles têm essa forma. Um deles foi um Tiranomon ou um Dark Tiranomon e o outro foi um Greymon. Foram modificados para se tornar Metal Tiranomon e Metal Greymon. E o que acontece é que as partes que são usadas no corpo do Metal Tiranomon e no corpo do Metal Greymon serviram de base para a criação do Mugendramon, do Machine Dramon. Vocês conhecem ele como um dos 4 membros dos 4 Mestres das Trevas, né? Então ambos têm histórias parecidas, ambos são semelhantes de várias formas e ambos servem de protótipo pro Mugendramon. Então o Metal Tiranomon lutar contra o Metal Greymon é muito incrível, é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Faz com que essa luta seja uma luta ainda mais aguardada por mim. Vai ser uma luta incrível, vai ser uma luta muito legal. São 2 dinossauros gigantes, vai ser quase como uma luta de Godzilla. Ambos soltam mísseis, então vai ser super legal. Inclusive, o ataque principal do Metal Greymon, o míssil dos peitos, se chama Giga Destroyer, enquanto o ataque de mísseis do Metal Tiranomon, que ele solta de um dos braços dele, se chama Giga Destroyer 2, quase como se fosse uma versão atualizada do ataque do Metal Greymon. Então a gente vai ver como essa luta vai terminar. Acredito que essa evolução vai fazer com que o Metal Tiranomon seja eliminado, né? Mas então, de Escolhidos, é por aqui que o episódio fica. Eu achei que esse episódio, mais uma vez, eles trouxeram um episódio incrível, né? Foi um episódio muito legal, de formas diferentes. O Ogremon, na minha opinião, foi o protagonista desse episódio. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu acho que foi uma grande surpresa, uma surpresa maravilhosa. E eu acho que esse episódio consolida essa temporada como uma das temporadas que tem um primeiro antagonista muito bom, né? Que é o Ogremon, na minha opinião, ele se consolidou, ele se colocou assim, não, eu sou um antagonista muito bom nesse episódio, tá? Então, eu vou deixar por aqui, vou só pedir que vocês deixem aí seus comentários, tudo que vocês acharam sobre o episódio 9 de Digimon Adventure 2020. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, vou pedir mais uma vez, se possível, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dias Escolhidos! Então deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse aqui. Fui, até a próxima. Tchau, tchau.